Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a reflexão. Encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Assim está escrito: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Aqui nós estamos diante de uma afirmação do apóstolo Pedro, diante das autoridades, quando procuraram silenciá-lo, em razão do nome de Jesus estar se propagando e a sua doutrina, e havendo conversão, libertação, cura, transformação. Isso incomodou as autoridades. E então Pedro, afirmando diante daquela autoridade, falou a eles que Jesus Cristo foi o enviado por Deus e é em nome de Jesus que as coisas acontecem. E deixou claro aqui, neste versículo que li, dizendo que o único que pode salvar é Jesus. Fora de Jesus não há salvação. A igreja não salva, o pastor não salva, a instituição não salva. Quem salva é Jesus. Ele é o único e suficiente Salvador. Ele próprio afirmou quando na casa de Zaqueu, dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Jesus é o Salvador. O nome que ele recebeu quando José recebeu a orientação do anjo, diz que o nome dele, ele se chamaria, dizendo aqui, capítulo 1 e o versículo que observamos aqui, o nome dele será Jesus. Versículo 21, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então Jesus é o Salvador, o único Salvador. Não existe outro. Há muitos que querem se apresentar como Salvador, mas eles não têm as características necessárias que somente Jesus possui. Por isso que ele é único. Ele é único e suficiente Senhor e Salvador. Ele não somente é único, mas ele é suficiente. Não há outro. Jesus é único porque ele tem poder para salvar. E aqui está escrito: ao único e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então somos salvos pelo nome de Jesus. O Senhor Jesus é o Salvador. Então ele é o único que tem este poder para salvar a humanidade. Agora, por que Jesus é o único e suficiente Salvador? Porque da parte dos homens, da parte da humanidade, não tinha condição, porque a própria Escritura diz que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. E o Senhor, olhando dos céus à terra, não viu um justo sequer, porque todos se extraviaram. Então, da parte dos homens, não tinha como um se colocar como Salvador. A própria Escritura nos afirma que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, quer dizer, as nossas iniquidades, fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Então era impossível da parte do homem encontrar um Salvador, alguém que pudesse resolver
o problema do pecado da humanidade. Então, esta iniciativa partiu de Deus em entregar o seu filho unigênito, o único filho de Deus, unigênito. E ele veio e assumiu esta função. Então, encontramos que quando Jesus veio, enviado por Deus, ele veio para realizar este importante trabalho e da consumação da obra da redenção, por meio da qual a porta da salvação ela se abre em Jesus. Então, ser o Salvador, ou vir para salvar os pecadores, os homens dos seus pecados, Jesus fez disto a sua missão. A missão de Jesus foi vir, buscar e salvar o que se havia perdido. Então não tinha outra forma de isto acontecer a não ser por alguém enviado por Deus, que não tinha a contaminação do pecado. E o único que apresentou esta condição impecável foi o Senhor Jesus Cristo. Então essa foi a sua missão. Conforme eu disse, ele disse que veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E em função desta missão que ele veio realizar aqui na terra, ele deu a sua vida, ele entregou-se a si mesmo em sacrifício pelos pecados de toda a humanidade. Em Hebreus, nós olhamos aqui, no capítulo 10, o versículo 12, está escrito: mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Então, o Senhor Jesus, ele entregou a sua vida em sacrifício pelos pecados. E nós, então, olhamos e vemos a palavra de Deus, que ele, então, por esta condição de operar a salvação, ele entregou-se a si mesmo para realizar esse trabalho importante. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação a todos os que lhe obedecem. Então, o Senhor Jesus é este que entregou a sua vida em sacrifício pelos pecados. De que maneira ele fez isso? Ele fez através do seu levantamento na cruz do Calvário, lá no alto do Gólgota, quando ele assumiu no seu corpo os nossos pecados e derramando o seu sangue. Então, o apóstolo Pedro deixou registrado na primeira epístola, capítulo 1, versículo 18 e 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, Jesus derramou o seu sangue inocente em favor de pecadores, para que eles pudessem, através do seu sacrifício, serem salvos e aproximados de Deus. E Jesus foi o único que não cometeu pecado. Quando olhamos na primeira epístola ainda de Pedro, agora no capítulo 2, versículos 21 e 22, está escrito assim: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou
engano. Então veja, Jesus, o único que não pecou. A Escritura nos afirma que ele, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Não há um único pecado atribuído à vida de Jesus. Ele viveu numa vida de santidade na presença de Deus o Pai, por isso que ele teve condição de entregar a sua vida e o seu sacrifício foi aceito por Deus e colocado a favor da humanidade como o preço de resgate e redenção para a nossa libertação e transformação. Então, Jesus, o único que não pecou. Mas ele também é o único que, após ter glorificado a Deus e ser glorificado por ele, ele ressuscitou. Ele foi ressuscitado. Então, nós encontramos aqui, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então veja quantas coisas nós encontramos aqui em Jesus, o único e suficiente Salvador. Nós falamos que ele é o único que tem poder para salvar o pecador e que esta foi a sua missão aqui na terra, conforme ele próprio disse, que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele entregou a sua vida em sacrifício vivo e agradável a Deus. Sua vida foi o preço da redenção para a humanidade. E ao entregar a sua vida em sacrifício, ele derramou o seu sangue, sangue carmesim, sangue purificador. E através do sangue de Jesus, nós recebemos esta salvação. Ele é o único que não pecou. Não houve nenhuma transgressão na sua vida. Ele manteve-se santo e puro. E é também o único que foi glorificado por Deus e que, após a sua morte e sepultamento, Deus o Pai o ressuscitou e o glorificou. Deu-lhe glória, ele foi glorificado. E conforme Paulo deixou registrado na primeira epístola a Timóteo, no capítulo que encontramos aqui 2 e o versículo 5, onde diz-nos assim: porque há um só Deus e mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então Jesus é o único mediador. Lembra que eu disse que da parte do homem não tinha condição de ele encontrar alguém que o representasse, que morresse em seu lugar e que fizesse a união e a reconciliação do homem pecador, inimigo, com Deus. Havia um abismo. Mas em Jesus e através de Jesus, isso se torna possível. Por quê? Porque Jesus se tornou o único mediador entre Deus e os homens. Então ele estende a mão da misericórdia para a nossa vida, nos atrai para si, nos perdoa, nos liberta, nos transforma, com base no sacrifício da sua vida, no derramar do seu sangue, no poder que lhe é inerente de salvar, e nos coloca em acesso à presença de Deus. Então, Jesus, o único e suficiente Salvador. Você está servindo a Jesus? Você já o recebeu como Senhor e Salvador da sua alma? Lembre-se, há pessoas procurando a salvação em tantos amuletos, em tantos objetos ou pessoas ou lugares.
ou instituições, mas em nenhum desses lugares, objetos ou instituições, a salvação está lá. Não. A salvação está em Cristo, porque ele é o único e suficiente Salvador. Para ser salvo, só através do Senhor Jesus Cristo. Foi o que Pedro deixou registrado na leitura inicial que fiz, dizendo que em nenhum outro nome há o poder para a salvação. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, pelo qual, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Somente ao nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. Se você está servindo a Cristo, foi alcançado por ele, está salvo e liberto, glorifique a Deus. Se ainda não serve, pare neste momento. Faça uma oração de renúncia à vida de pecado, entregue a sua vida a Cristo, seja liberto, perdoado, transformado por ele, e ele lhe dará a certeza da salvação, porque ele veio para salvar. E você não pode continuar perdido. O amor de Deus é para que você seja salvo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único da espécie, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a promessa e a recompensa da salvação, que aqui é salvo, liberto e transformado, e tem uma promessa de viver a eternidade na presença de Deus. Então, Jesus, o único e suficiente Salvador. Pensa, decida, abra para ele o seu coração. Querendo Deus, amanhã retornaremos.